Olá, galera do Colégio Santa Rita, galera do terceirão, as terceiras séries do ensino médio. Aqui é o professor Cláudio Roberto, História do Brasil na área. Vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Vamos dar sequência à História do Brasil, Brasil Império, Segundo Reinado. Essa que é a aula de número 10. Estamos trabalhando a História do Brasil do século XIX. Segundo Reinado no Brasil. Conteúdo extenso. Dom Pedro II governou o Brasil 49 anos. Foram tantos fatos importantes que aconteceram durante o seu governo. Vai ficar ainda faltando uma outra videoaula próxima para nós concluirmos o segundo reinado, que é a decadência da monarquia e, consequentemente, a proclamação da república findando a monarquia. Por enquanto, nós ainda estamos explicando o auge do segundo reinado. E durante o segundo reinado, a política externa do Brasil foi uma política, de certa forma, agressiva, onde o Brasil participou de uns conflitos, intervenções, durante a época da monarquia. Lá no primeiro reinado, o Brasil enfrentou a Argentina numa guerra disputando o território do atual Uruguai, chamada Guerra da Cisplatina. Então, os conflitos cisplatinos foram intensos durante a época da monarquia. O Brasil, que tinha interesses expansionistas nesses territórios, para ter um certo controle e livre navegação na Bacia do Prata, Bacia Platina, formada por rios navegáveis, numa época que o transporte fluvial muito utilizado para transportar cargas a longas distâncias. Assim, o Brasil fez algumas intervenções militares durante a época da monarquia. A Guerra da Cisplatina, entre os anos de 1825 a 1828, durante o primeiro reinado, em que o Brasil acabou perdendo o território cisplatino, que corresponde ao Uruguai. Na época, fazia parte do território brasileiro a Cisplatina. A Argentina não ficou com a Cisplatina. Ambos países, em um acordo firmado no ano de 1828, acabaram por renunciar àquele território que tornou-se independente com o nome de República Oriental do Uruguai. Após a independência do Uruguai, aquele país, em 1828, se dividiu internamente em dois partidos políticos. O Partido Blanco, formado pelos grandes pecuaristas ligados à produção de charque, e o Partido Colorado, formado pelos comerciantes no Uruguai. Esses dois partidos no Uruguai, eles disputavam o poder político no Uruguai em guerras civis. E o Brasil, em duas situações durante o segundo reinado, se envolveu diretamente nessa guerra civil do Uruguai. A primeira intervenção brasileira foi no ano de 1850 a 1852. O Brasil enviou tropas para o Uruguai para defender o Partido Colorado contra Uribe, que era do Partido Blanco, e Rosas, da Argentina, que era favorável ao Partido Blanco no Uruguai. O Brasil em favor do Partido Colorado. E a segunda intervenção militar brasileira na Guerra Civil no Uruguai foi no ano de 1864. O Brasil enviou tropas contra a Aguirre do Partido Blanco, sendo que esse Partido Blanco recebia apoio do Paraguai e o Brasil em apoio aos líderes do Partido Colorado. Nessas duas intervenções militares brasileiras, em 1850 e 1864, o Partido Colorado, portanto, o partido ao qual o Brasil era favorável, saiu vitorioso nesses conflitos. Agora, o maior conflito que aconteceu durante a época monárquica foi a Grande Guerra do Paraguai, que envolveu os países banhados pela Bacia do Prata. Observando aqui esse mapa, nós temos aqui a Bacia Platina, pode ser chamada Bacia do Prata ou Bacia do Rio Paraguai.
formado pelo Rio Paraguai, que nasce no Mato Grosso, portanto em território brasileiro, o Rio Paraguai, formado pelo o Rio Paraguai que corta o Paraguai ao meio e que atravessa o território argentino. Nós temos o Rio Paraná, que também nasce em território brasileiro e que, portanto, divide a Argentina do Paraguai e deságua no Rio Paraguai. E temos o Rio Uruguai, que também nasce em território brasileiro, bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Divide o Rio Grande do Sul da Argentina, divide o Uruguai da Argentina, é a divisa, e deságua no Rio da Prata. Aqui é o estuário do Prata chegando ao Atlântico. Esses rios, eles eram de suma importância para os países os quais eram banhados, para ter acesso ao Atlântico, principalmente o Paraguai, que não tem uma fronteira marítima. Portanto, vamos ver essa grande guerra do Paraguai, que aconteceu entre os anos de 1864 a 1870. Guerra que iria trazer repercussões para o Brasil, sobretudo no plano político, que iria, de certa forma, indiretamente influenciar na queda da monarquia. Vamos falar, portanto, dessa Guerra do Paraguai e as razões da Guerra do Paraguai. Para estudarmos a Guerra do Paraguai, faz-se necessário estudarmos um pouco sobre a história do Paraguai. O Paraguai teve sua independência declarada no ano de 1811. Movimento republicano chefiado pelo líder, membro da elite crioula. Crioulos eram os nascidos na América Espanhola, descendentes de espanhóis. Gaspar Francia liderou a grande independência do Paraguai, declarada em 1811, e a guerra foi concluída, findada em 1813 com a vitória da independência. Se nós observarmos um mapa da América do Sul, vamos observar o território do Paraguai. Não faz uma fronteira com o mar. Isolado no território da América do Sul. Observe que o Brasil possui uma imensa fronteira marítima, do Oiapoque ao Chuí, são aproximadamente 7.000 quilômetros de litoral. O litoral é importante para qualquer país ser banhado pelo mar, porque o mar, o litoral, é a porta para o mundo. É a partir do litoral em que o país exporta, mantém contatos comerciais com o mundo a partir do transporte marítimo. E, portanto, facilita as exportações e importações. O Paraguai tinha esse grande problema. Isolado no território, os primeiros presidentes do Paraguai, o Gaspar Francia, líder da independência, que governou o país da independência de 1803 a 1844, o Carlos Solano Lopes, que governou de 1844 a 1862, e o Francisco Solano Lopes, filho de Carlos Solano Lopes, que governou de 1862 a 1870. São presidentes que procuraram dar ao Paraguai um desenvolvimento autossuficiente, sem depender do plano externo. Estabeleceram um projeto de desenvolvimento autossuficiente. Projeto esse iniciado por Gaspar Francia e foi continuado pelo Carlos Solano Lopes e pelo Francisco Solano Lopes. Quem colheu os bons frutos desse projeto autossuficiente foi o Francisco Solano Lopes. Como seria esse projeto autossuficiente? Desenvolver o Paraguai sem precisar do plano internacional. Desenvolver a economia agrícola, ampliando as áreas agrícolas, fazendo reforma agrária, drenando pântanos e assim ampliar cada vez mais os territórios agrícolas, investir no sistema de transporte ferroviário, investir na atividade industrial, em educação, com o objetivo de formar mão de obra qualificada. Um projeto assim ousado, um projeto autossuficiente. Diante do fato do Paraguai não fazer fronteira com o mar, a saída era essa. Era desenvolver o país sem precisar do plano externo.
O Gaspar França iniciou esse projeto autossuficiente no Paraguai e os outros dois presidentes deram continuidade a esse projeto. Projeto esse que alcançou o seu ápice, os bons frutos, durante o governo de Solano Lopes. Solano Lopes que viveu entre os anos de 1827 a 1870, mas que governou o país durante 8 anos, de 1862 a 1870, quando ele morreu na Guerra do Paraguai. Mais uma vez, lembrarmos desse projeto autossuficiente do Paraguai. Uma economia autossuficiente, desenvolvendo a produção agrícola e manufatureira, um eficiente sistema de educação pública, modernizando o sistema de transporte e comunicação e também um grande desenvolvimento militar. Durante o governo Solano Lopes, o Paraguai tinha a maior fábrica de pólvora da América Latina. Era um país que produzia tudo aquilo que consumia e não dependia nada da Inglaterra, do plano externo. Enquanto a grande maioria dos países da América do Sul, altamente dependentes em relação à economia inglesa, enquanto o Brasil importava até alfinete da Inglaterra, enquanto o Brasil tinha uma economia altamente deficitária em relação à Inglaterra e outros países e os demais países da América Latina, o Paraguai era um exemplo. O Paraguai era uma referência. Não devia um centavo à Inglaterra e queria uma saída para o mar para exportar a sua produtividade. É óbvio e é claro que a Inglaterra não via com bons olhos esse desenvolvimento do Paraguai. Porque os ingleses temiam que o Paraguai pudesse se tornar uma grande potência na América do Sul e dominar os mercados da América do Sul, que eram mercados ingleses. Então a Inglaterra não via com bons olhos esse desenvolvimento, esse projeto iniciado pelo Gaspar França, um projeto iniciado justamente em função do Paraguai não ter uma fronteira para o mar, mas esse projeto que se tornou ousado, grandioso e que atingiu seu ápice durante o governo Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, que inclusive era visto pelos demais países, como um ditador sanguinário. Era visto. Não temos certeza, detalhes desse governo sanguinário de Solano Lopes. O que sabemos era que era um país considerado uma referência. Reforma agrária, sistema de educação eficiente, sistema de transporte ferroviário e tinha a maior fábrica de pólvora da América Latina. Contudo, Solano Lopes ia desenvolver uma política imperialista. A ideia de Solano Lopes era chegar ao mar e só tinha uma saída para o mar: dominar a bacia platina e, consequentemente, anexar os territórios banhados pela bacia, territórios do Brasil, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, anexar a Argentina e o Uruguai e fazer do Paraguai uma potência. Portanto, as causas gerais que levaram à Grande Guerra do Paraguai foram disputa entre os países envolvidos pelo controle da bacia platina. O Brasil tinha forte interesse. Uma derrota do Paraguai era o Brasil ter mais acesso à bacia platina e ao mar, onde deveria transportar os produtos do Mato Grosso pelo Rio Paraguai para chegar até o Rio da Prata. Claro que a Argentina também tinha interesse em dominar totalmente essa bacia, assim como o Uruguai. Todos os países envolvidos disputando o controle da bacia platina. O expansionismo militar territorial do Paraguai, na época de Solano Lopes. Solano Lopes queria se tornar quase que um Napoleão na América do Sul. O projeto de Solano Lopes era dominar o Mato Grosso, anexar ao Paraguai o Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, anexar a Argentina e o Uruguai e fazer do Paraguai uma potência. Isso, com certeza, incomodava os ingleses. Por isso que a Inglaterra interviu no conflito, com interesse em impedir esse pleno desenvolvimento do Paraguai. A guerra parecia inevitável, esse grande conflito, que uniu, do mesmo lado,
uma tríplice aliança com apoio militar e financeiro inglês. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A causa imediata do conflito. O que fez o conflito iniciar? A data 12 de novembro de 1864. Um navio brasileiro, uma pequena embarcação a vapor, partia de Cáceres, do Mato Grosso. Quais os tripulantes dessa embarcação? Quem se fazia presente nessa embarcação? O governador do Mato Grosso e alguns de seus assessores. Tratava-se de um passeio no Rio Paraguai. Essa pequena embarcação brasileira no Rio Paraguai, em território do Mato Brasileiro, de repente entrou em áreas paraguaias. O exército paraguaio, ao avistar aquela embarcação brasileira, acusou imediatamente de que o território do Paraguai estava sendo invadido por um navio brasileiro. Na verdade, essa invasão não foi bem uma invasão. Não, os membros dessa embarcação, os tripulantes, não se deram conta quando entraram em territórios paraguaios. Talvez, mas se utilizando desse argumento, o exército paraguaio prendeu a embarcação brasileira e o presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes, declarou guerra ao Brasil, alegando que seu território estava sendo invadido pelo Brasil. Isso fez a guerra começar. A guerra se divide em algumas etapas. A primeira etapa da guerra nós chamamos de ofensiva paraguaia. Se observarmos essas setas na cor laranja, seria a ofensiva do Paraguai. O Paraguai enviou tropas para o Mato Grosso, portanto para o Brasil. O Paraguai enviou tropas militares em direção ao Uruguai, Rio Grande do Sul e Uruguai, e o Paraguai enviou tropas em direção à Argentina. Essa foi a ofensiva paraguaia. Um rápido avanço militar paraguaio nesses territórios. O Brasil teve uma contraofensiva. A contraofensiva brasileira, uma tropa que partiu do Rio de Janeiro, marchando a pé, oficiais a cavalo, chegam até o Mato Grosso com a intenção de fazer com que o exército paraguaio recuasse. Esse episódio foi um desastre, porque os soldados brasileiros despreparados na região pantanosa do Mato Grosso, ao chegar àquela região, as tropas do Paraguai eram mais acostumadas a esse território do que mesmo as tropas brasileiras. Era até comum alguns militares do Paraguai fazerem treinamentos nessa região pantanosa do Brasil. Quando as tropas brasileiras chegou na região pantanosa, os soldados começaram a morrer de malária, de doenças, cansados. Isso foi importante para que o exército paraguaio fizesse essa expedição, essa ofensiva brasileira recuar, voltar. Esse episódio ficou conhecido como a retirada de Laguna. Na cidade de Laguna houve a retirada dessa tropa, portanto fracassou. Diante desse fracasso, a Inglaterra convoca os 3 países, Brasil, Uruguai e Argentina, representantes, para que firmasse uma união e a Inglaterra entraria com financiamento, com navios militares, com armamento e com recursos. Sendo que a orientação inglesa era para acabar com o Paraguai e assim evitar esse pleno desenvolvimento do Paraguai. E aí houve a chamada contraofensiva aliada. Navios militares paraguaios, armamentos e ajuda financeira, as tropas brasileiras, no comando de Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, avançou pelo Rio Paraguai, navios militares por território a partir do Rio Grande do Sul em direção ao Paraguai. Vitórias sucessivas de batalhas levou essas tropas aliadas a adentrar ao território paraguai e chegar próximo à Assunção, o que fez o ditador Solano Lopes fugir para o norte do país.
Uma das batalhas mais lembradas da guerra foi a chamada famosa Batalha Naval de Riachuelo. Retratada nessa tela, onde observamos aí os navios militares ingleses, a bandeira do Reino Unido, da Inglaterra, a bandeira do Brasil liderando a Tríplice Aliança. Aqui seria a figura de Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, comandando as tropas, avançando de forma triunfal em territórios paraguaios. E percebemos as imagens de populações paraguaias, militares e civis sendo mortos no combate, destruição material e a vitória triunfal. Os piores crimes de guerra foram cometidos pelas tropas da Tríplice Aliança ao adentrar em território paraguaio. Hospitais eram incendiados. A população civil que resolveu então entrar na guerra e defender seu país foram amplamente afetados, mortos, muitas mortes. 80% da população do Paraguai vai morrer nessa guerra. Em meio à guerra, o próprio Duque de Caxias propôs ao imperador Dom Pedro II que se firmasse a paz com o Paraguai, porém o imperador não aceitou qualquer acordo de paz a ser firmado com Solano Lopes. Rejeitou a proposta por desconfiar das intenções futuras de Lopes. Portanto, a guerra continuou. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o mesmo que participou dos combates aos Farroupilhas, aos Balaios no Maranhão durante o período regencial e início do Segundo Reinado. A Guerra dos Farrapos, Duque de Caxias, que passou a ser considerado ao longo da história como uma referência de militar no Brasil, pela sua história de liderança nas tropas contra os Balaios no Maranhão e Piauí, contra os Farroupilhas no Rio Grande do Sul e na liderança do Exército Brasileiro na Grande Guerra do Paraguai. No futuro, o Duque de Caxias seria escolhido como uma referência militar do Exército e patrono dessa instituição. Dentre outras batalhas, citamos a Batalha do Avaí, e as sucessivas vitórias mostram aqui o desespero da população do Paraguai, clamando e se curvando e aceitando a sua derrota diante do avanço das tropas da Tríplice Aliança liderada pelo Brasil. É a Batalha de Cerro Corá, a última batalha da guerra, no dia 1º de março de 1870, a última batalha da guerra da Tríplice Aliança. Enfrentaram, de um lado, 4.500 soldados aliados e do outro apenas quase 150 paraguaios. Solano Lopes, que havia fugido para o norte do país até Cerro Corá, lá ocorreu a última batalha e, consequentemente, a morte, o cerco e a morte do Francisco Solano Lopes. O filho dele também foi morto, Panchito. Foi morto também nesse combate por soldados enquanto fugia com sua mãe, Elisa Alicia, a esposa do Solano Lopes. A guerra foi um desastre. No dia 1º de março de 1870, Lopes é morto em Cerro Corá, com um golpe de lança desferido pelo brasileiro José Francisco Lacerda e por um tiro de fuzil, pondo fim, assim, à Guerra do Paraguai. Quando o Solano Lopes morreu, os soldados aliados correram até o Solano Lopes. Cada um queria um pedaço do seu corpo, de um dedo, do pé ou das mãos, para levar como troféu ao fim deste grande conflito que se encerraria em março de 1870. O ditador caiu nas margens do arroio Aquidabã, com os pés dentro d'água, e estando nesta posição, o general Câmara intimou a render-se, obtendo como resposta a frase: "Não lhe entrego a minha espada, morro com a minha espada e pela minha pátria."
O soldado brasileiro tentou tirar-lhe a espada, caindo novamente o ditador na água, e neste momento um outro soldado que estava atrás de câmara disparou um tiro à revelia, acelerando a morte do ditador. O resultado final da guerra foi um desastre para o Paraguai. A derrota do Paraguai e a morte de Solano Lopes, e 75% de sua população morreu nesta guerra, causando uma crise avassaladora para esse país, como bem mostra essa imagem desta tela. A viúva paraguaia, triste ao ver total destruição, mortes, perdas humanas, a bandeira do Paraguai soterrada, perdas materiais, ela lembrando talvez a morte do marido e ainda grávida, a viúva do Paraguai, assim lembrado nessa imagem. E os resultados da guerra foram terríveis. O Paraguai ficou destruído, perda de territórios, inclusive para o Brasil, ruína da economia paraguaia, perdas na guerra, 75% da população morreu, a maioria devido a doenças, fome, exaustão e combates. O Brasil saiu vitorioso, o exército saiu forte da guerra, né? Claro que o Brasil saiu em crise econômica devido ao desequilíbrio orçamentário, muitos gastos, dívidas em relação à Inglaterra. Mas o exército saiu fortalecido, um sentimento de identidade nacional, que foi construído durante a guerra. O Brasil houve perdas humanas, 50 mil homens morreram nessa guerra, doenças e o clima e combates. O Tesouro Real indicou um enorme gasto de 614 mil contos de réis, provindos de empréstimos, principalmente junto à Inglaterra. No final da guerra, endividamento do Brasil, a Argentina também saiu, perdas humanas, dívidas, Uruguai também endividado em relação à Inglaterra. Contudo, esses países conseguiram uma livre navegação na Bacia Platina, o Brasil conseguiu territórios paraguaios. O exército brasileiro saiu super fortalecido do pós-guerra, inclusive se pronunciando sobre temas políticos, abolicionistas, com ideias antimonarquistas, até porque os países que lutaram na guerra eram republicanos, exceto o Brasil. O exército quis se fortalecer, inclusive no plano político, os oficiais começaram a se pronunciar mais, até sobre ideias republicanas, iriam até ser punidos pelo imperador, o que causaria um atrito. Isso seria uma das razões ou um dos fatos geradores da crise da monarquia e, consequentemente, o advento da república no Brasil. Encerramos assim a Guerra do Paraguai, e eu costumo sempre dividir o segundo reinado em dois momentos, o antes e o depois da Guerra do Paraguai. Porque depois da Guerra do Paraguai haveria alguns episódios que iria declinar a monarquia, afastando os pilares de sustentação desse sistema, desse governo monárquico no Brasil. Lembrar aos nossos alunos que nós estamos no volume 3, acompanhem o segundo reinado. Na próxima videoaula nós vamos estar concluindo essa temática, segundo reinado, e oriento nossos alunos a fazerem os exercícios do livro-texto Sistema Farias Brito de Ensino, os exercícios das páginas 32 a 34, que são atividades, exercícios referente a essa temática segundo reinado no Brasil, que nós vamos dar sequência a esse conteúdo para concluirmos a monarquia no Brasil a partir da nossa próxima videoaula, onde nós vamos mostrar os fatores geradores da crise que iria afastar os pilares de sustentação da monarquia, tornando-se inevitável a queda da monarquia que viria no ano de 1889, liderança do exército e apoiado pelas elites, principalmente ligada à produção cafeeira no Brasil. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.